Boa noite, amigos do Centro Espírita André Luiz, né? Meu nome é Eliciane, a gente está aqui hoje com o Elimar Cunha. Para os nossos amigos do Centro Espírita André Luiz, que não estão acostumados a ver o Elimar fazendo palestra, o Elimar, ele é um trabalhador antigo da doutrina espírita, do movimento espírita aqui em Volta Redonda. Ele frequenta a casa Irmã Sheila. Ele é lá responsável pelos estudos do aprofundado, o estudo aprofundado da doutrina espírita e o estudo sistematizado da doutrina espírita. Ele também é coordenador do EGE, né, e coordenador de estudos da Comerge. Fala um pouquinho para a gente, Elimar, só para a gente esperar o pessoal chegar. Como é que está essa questão da Comerge e do EGE nesse tempo de pandemia? Como que está sendo feito isso? Boa noite a todos. Que a paz do Cristo nos envolva. Bom, como toda a humanidade terrestre, nós estamos em home office, né? E os trabalhos têm sido feitos online, né? O EGE, que acontece há 25 anos em Volta Redonda, ele foi adiado por causa da pandemia. Era para ter sido como é sempre, né? Há 25 anos, na última semana de setembro, era para ser dia 28 e 29 de setembro, e aí a gente fez agora no final de novembro, a última semana de novembro, né? Mantemos a programação, mas uma programação reduzida naturalmente, né? Bem adequada ao sistema online, né? A questão é cansativo, né? O online é cansativo. Como a gente tem lá 2 dias de encontro, no caso do EGE, a gente reduziu ele para algumas horas, no sábado e no domingo, mas atingimos lá os objetivos do tema. E a Comerge, a gente está sendo feita da mesma maneira, né? A equipe de estudo tem se reunido, as equipes de trabalho, né, as 4 áreas têm se reunido dentro de um calendário pré-estabelecido todo ano, lá pelo CERJ. As reuniões do CERJ, da Federativa do Estado, também têm sido feitas, a gente tem participado online também, todos os polos, 21 polos de Comerge, né? Para quem não conhece, a Confraternização das Mocidades Espíritas do Rio de Janeiro, que é um evento que está fazendo agora 41 anos, que está lá na pasta de educação da Federativa do Estado. A gente está mandando ver aí como as escolas, como os desafios dos professores, tudo online. Mas tem acontecido, tem sido bacana. E fora isso, tem muitos eventos, né? Eventos de música, eventos de arte. Tivemos participação de arte da Gabriele Menezes de São Paulo no EGE, a equipe de teatro da própria Comerge, do Polo 3, do Polo 9. E o Polo 3 também, né? Polo 3 e Polo 9, todos os dois aí estão estudando, preparando o evento para fevereiro, se Deus quiser. Que lógico vai ser online, né? E já havia... E me diz uma coisa, como é que tá a inscrição para a Comerge? Ainda está tendo? Como é Olha, que... a inscrição já terminou, mas se eu não me engano, eu sou do estudo, né? E nem coordeno a equipe, só essa pequena correção, né? Hoje quem coordena a equipe de estudo do Polo 9 é a Raquel Lino e o Davidson, né? E a parte administrativa, que é o Auriston, né? Auriston e Felipe que cuidam dessa questão das inscrições. Se eu não me engano, né? Como não é uma minha área, eu não estou me lembrando aqui. Se eu não me engano, prolongaram até no final do mês as inscrições ainda. Estão abertas ainda. Se eu não me engano. Então tá ótimo. Mas até é só entrar em agora contato. De dezembro. Mas é só entrar em contato aí, pelo Instagram, pelo Facebook, deixar mensagem lá que o pessoal responde, né? Tem lá uma equipe para isso, para responder sobre as inscrições. Tá ótimo. Obrigada, Elimar. Então, né, antes da gente prosseguir mesmo, né, nosso estudo hoje, nosso tema é quem é o Cristo, né? O Elimar vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Quem é o Cristo? A gente está aqui com alguns amigos acompanhando a live em tempo real, né? Tá todo mundo dando boa noite. Boa noite a todos. Guilherme falou que tá com saudade de você, Elimar. Ai, que bom, Guilherme. Tempo que eu não vejo Guilherme. Muito tempo que eu não vejo Guilherme. Abração, Guilherme. Que eu não estou acompanhando aqui, hein? Não estou vendo quem tá mandando.
Mas é isso, tá bom? Então, fica à vontade, Elimar. Já pode começar? É assim? Que Pode legal! começar. É com você. Olha só, a gente vai falando e à medida que o pessoal tiver com vontade, né? Você ou as pessoas tiverem vontade de interromper, tá tranquilo. Essa é a proposta. Por que quem é o Cristo? Nós fomos inspirados nesse tema, fizemos esse tema esse mês, dia 19, lá no Sheila, e nós fomos inspirados por uma obra, né? Quem é o Cristo, que deu o tema, parece que fugiu aí, né? Quem é o Cristo, que é do Psicografia do professor José Raul Teixeira, um livro de 1987, pelo espírito Francisco de Paula Vitor. O Francisco de Paula Vitor vem responder para nós quem é o Cristo. O livro é apresentado pelo Camilo, né? O mentor espiritual do José Raul Teixeira, e apresenta o Francisco de Paula Vitor. Então, o Francisco de Paula Vitor vem, a gente vai começar aqui com uma pequena leitura, né? Ele faz uma introdução antes de responder, né? Ele faz uma introdução bem provocativa em torno do que nós, ao longo desses 2000 anos, que nós, a população terrena, os habitantes da Terra, disseram e procuraram em Jesus, né? E ele vai responder no livro. Nós vamos responder aqui num bate-papo, né? São 30 capítulos, a gente está fazendo a propaganda mesmo do livro, que é um livro belíssimo, né? Quem é o Cristo? E ele traz alguns questionamentos logo no início para a gente já começar a pensar. Vamos lá. Ele inicia buscando uma fala de Jesus, registrado pelo João 6,20. Sou eu, não temais. Aí ele fala assim para nós, ó. Nas trilhas desses 2 milênios que nos separam da vinda do Senhor ao campo das formas terrestres, prossegue as incontáveis interrogações em relação a essa figura ainda controvertida, em face da estranheza causada por sua forma de ser, por sua maneira de relacionar-se com as pessoas e com as coisas em geral. Aí agora ele cria aqui 4 grupos. Muito bacana isso aqui, ó. E aí ele fala que surgem perguntas curiosas. Aí ele lista 4 grupos que se perguntam sobre o Cristo. Ó, a gente vai listar as 4 aqui para vocês irem pensando. Advém perguntas de muitos que o admiram pelos feitos que lhes são atribuídos. E, ao mesmo tempo, se retraem na suspeita de estarem na correnteza avassaladora de um mito. Primeiro grupo. Segundo grupo. Nascem perguntas dos que nele não creem. Jesus, ele é tão intrigante que o Francisco de Paula Vitor fala para nós que até aqueles que não creem nele fazem perguntas sobre ele, de tão intrigante que é essa figura, né? Ó, nascem perguntas dos que não creem, mas que não conseguem ignorá-lo, como se a sua personalidade radiante lhes estivesse gravada a fogo nas entranhas da mente em turbilhões. Olha que bacana. Terceiro grupo. Ocorrem perguntas dos que sofrem, esperando que ele os possa curar, afastando doenças e problemas múltiplos, como o fez nos idos tempos de Israel, para que somente então se disponha a abrir os corações à sua benfeitora influência. Terceiro grupo. E o quarto grupo. Manifestam-se perguntas dos zombeteiros, presente em todos os tempos do mundo. Então, os zombeteiros estão presentes em todos os tempos do mundo, né? Que pretendem ocultar a insegurança e a insensibilidade própria, endereçando ao Senhor descaradas interrogações com as quais imaginam desafiá-lo. Então, ele começa o livro, na apresentação do livro, apresentando para nós, na concepção dele, na percepção dele, esses 4 grupos. Os 4 grupos que tentam entender Jesus. Muito bacana isso aqui, né? Tudo bem até aí? E aí ele começa com... Tudo tranquilo. Oi? Tudo tranquilo. Vou falar um pouquinho para você beber água. Pode falar. Não, pode ir, vai tranquilo. E agora ele vai começar com algumas perguntas para nós, né? E não por acaso vocês vão perceber que foram essas perguntas que ele vai fazer foram coisas que foram
momentos nesses 2000 anos que nós denominamos o Cristo dessa maneira. Vamos lá. São inumeráveis as perguntas que se levantaram a respeito do Cristo. Ele era, porventura, um Deus? Era ele o próprio Deus? Era um homem comum? Era um ser intergaláctico visitando a Terra? Era um iniciado? Era um rebelde? Era rei dos judeus? Era um demiurgo? Por outro lado, aos que o indagam, era ele um fora da lei? Era um guerreiro? Era um mago? Era um anjo? Era um ilusionista? Era ele um curandeiro? Era um traumaturgo? Era um paranormal? Era o que, afinal? Olha só. Não por acaso, quando ele lança aqui essa lista, tudo isso aqui, ao longo de 2000 anos, a gente vai ver na história da humanidade, nesses 2000 anos, Jesus, ele foi rotulado, acho que a melhor palavra é essa, ele recebeu todos esses rótulos, né? Desde o primeiro aparecimento dele, né? Lá nas bodas de Caná, ó, era uma festa de casamento, e Jesus, Maria chega até perto de Jesus, é o primeiro feito público de Jesus, as bodas de Caná era um casamento, e ali é o primeiro fenômeno provocado por Jesus. Segundo a Amélia Rodrigues, segundo o Humberto de Campos, que são as nossas fontes de pesquisa evangélica, ela chega perto dele e diz para ele assim, olha, acabou o vinho, e agora? Né? E é muito bacana porque a Amélia Rodrigues, no Primícias do Reino, dá a entender que estava ali a autoridade de mãe, né? Ela chama ele para ele resolver o problema, é muito bacana, né? E aí ele transforma ali aquelas bigas, né, de água em vinho, né? Então é o primeiro fenômeno da aparição dele. Ali já começam as especulações, né? Como é que alguém pode transformar água em vinho? A ponto do responsável pela festa, que seria hoje adaptada aos dias atuais, como é que é o nome daquela pessoa que toma conta ali da festa ali? Eu contrato ela para ela tomar conta de tudo? Esqueci. Ai, eu sou péssima com festa. A gente contrata, todo mundo vai lembrar aí, alguém vai escrever aí. Aquela pessoa que eu contrato para tomar conta da minha festa, porque eu fiz a festa, eu não quero me preocupar com a festa. Promoter. Tipo um promoter. Não é bem promoter, não, mas é tipo, o pessoal vai estar entendendo aí. E aí, no Evangelho, diz que ele provou o vinho. E ele não entendeu uma coisa. Por que o dono da festa serve o vinho melhor depois, né? Serve o pior antes e o melhor depois. Ele não entendeu, né? Porque normalmente é o contrário nas festas, né? Primeiro você serve as coisas, né? É o contrário, né? Porque depois que o pessoal já bebeu, ele não sabe nem mais o gosto, né? E aí... Tá fazendo uma diferença, né? Então, esse é o primeiro fenômeno, né? Então, a gente precisa lembrar, quando o Francisco de Paula Vitor está fazendo essa lista, a gente precisa lembrar desses 2000 anos, mas principalmente naquele momento ali, onde ele operou diversos fenômenos, né? Que foi... E a partir desses fenômenos começaram a rotulá-lo, se ele era um curandeiro, se ele era o Deus, o próprio Deus. Vamos lá. A gente já começa respondendo aqui, de maneira bem devagar, para não atropelar. Como o tempo é curto, a gente vai falar as obras para o pessoal pesquisar depois, hein? Lá em Obras Póstumas, nós vamos encontrar, porque uma das confusões que nós tivemos nesses 2000 anos é a confusão da personalidade, né? Como se Jesus fosse o próprio Deus encarnado. E alguns irmãos nossos, de alguns segmentos religiosos, até hoje acreditam nisso, né? Só que ele próprio não se apresenta como Deus, né? E Kardec teve o cuidado, lá no capítulo que ele deu o nome, e é um capítulo longo, didático, chama Estudo sobre a Natureza do Cristo. E aí ele divide em 3 partes. Nós não vamos ler, a gente só está dando aqui a pista. Estudo sobre a natureza do Cristo, a primeira parte de Obras Póstumas. Aí ele começa falando sobre as fontes das provas sobre a natureza do Cristo. Os milagres foram prova da divindade do Cristo? É uma pergunta. E as palavras de Jesus provam a sua divindade? Eu separei
eu separei algumas onde ele se apresenta como uma personalidade e separa a sua personalidade de Deus. Vamos lá. Vou falar só algumas aqui para a gente lembrar. Só para a gente já tirar esse rótulo aqui que o Francisco de Paula Vitor traz para nós, né? Seria o próprio Deus? De mim, isso foi registrado pelo João, tá? João 8,38. De mim digo o que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que ouviste de vosso pai. Depois, isso no João. Depois no Lucas, ó. João de novo, 14,28. Ouviste o que foi dito? Eu me vou e volto a vós. Se me amasseis, rejubilareis, pois eu vou para o meu pai. Porque meu pai é maior do que eu. Ó, são vários, tá? Eu vou falar alguns, tem mais de 30 momentos onde Jesus separa a personalidade dele, a individualidade, né? Vou falar de individualidade que é melhor, em termos de espírito, né? Ele separa a sua individualidade. Ele veio, teu pai o enviou. Falou isso diversas vezes. O Lucas registra assim, ó. Aproxima-se um mancebo e lhe diz, bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Todo mundo lembra dessa passagem, né? Jesus, ele responde, por que me chamas bom? Ó, olha ele fazendo a distinção. Não há senão somente Deus que é bom. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. De quem? Do meu pai. Olha que bacana, hein? Ó, depois, o João de novo, 14,10. Não credes que estou em meu pai e que meu pai está em mim. O que vos digo, não digo de mim mesmo. Meu pai que mora em mim, faz ele próprio as obras que eu faço. Por que que eu quis fechar com isso aqui agora? Só essa parte de Deus. Porque esse trecho de João fez muita confusão. Porque ele fala que Deus está nele. Né? E aí, muita gente acreditou. Parte dos segmentos, das várias categorias de segmento cristão ao longo desses 2000 anos, esse trecho de João, e por causa das coisas que ele operava, acreditava que era o próprio Deus encarnado, né? Então, Jesus mesmo, em vários momentos, deixa muito claro que ele vem cumprir uma missão, né? Eu venho em nome do meu Pai, né? O tempo todo, né? O tempo todo. Até no minuto final, se todo mundo lembra, lá no Monte da Caveira, o Monte Gólgota, no minuto final, ele se dirige ao Pai. Ele não se dirige a ele mesmo, né? Eu não vou falar eu de mim mesmo, né? Eu, Elimar, né? Ele se dirige ao Pai sobre aquele momento ali, né? Recebe o meu espírito, recebe a minha alma, né? As traduções diferem um pouquinho, de acordo com os tradutores, né? E de acordo com a corrente religiosa, mas ele se refere ao Pai para receber o seu espírito. Olha que bacana isso. Então, o próprio Evangelho, os próprios escritos dos 4 evangelistas deixam muito claro que Jesus não é Deus, né? Nós não temos nenhuma dúvida sobre isso. Mas a gente queria trazer aqui para as dúvidas nossas, e lá no Obras Póstumas, nesse capítulo específico que trata da natureza de Deus, de Jesus. Beleza? Só um comentário, é interessante, né? Kardec também coloca que Jesus não seria médium de ninguém, né? Se ele fosse médium de alguém, seria do próprio Deus. E aí, nesse caso, a gente às vezes pode começar a entender essa questão de Jesus e Deus serem um, Exatamente. Né? A mediunidade ali. Olha, eu não queria ir para isso, mas eu acho que vai ser bacana eu ir do jeito que você quiser, beleza, né? Não, desculpa. Eu criei um roteiro aqui, mas tá bacana, eu acho até bacana, é mais gostoso. Eu criei um roteiro aqui, mas ele já acabou de ser desmanchado. É porque, assim, eu preparei esse tema. Quem estiver ouvindo, eu tinha preparado esse tema para palestra, fiz ela dia 28 e 29. Eu tinha falado com a Aliciane, que é um desafio nosso, a gente quer criar esse momento, aí está sendo uma experiência aqui que eu vou estar levando para o Sheila, e alguns companheiros do Sheila devem estar assistindo também, porque a gente já tem 2 temas que a gente quer colocar lá, uma discussão, a gente não quer, e a gente quer que seja interativo, então vai ser bacana. Eu estou aprendendo hoje para levar para lá, tá beleza? Ó, quando você fala isso, a gente começa a pensar numa coisa, né? A gente já tem que trazer aqui agora o que a espiritualidade trouxe para nós. Porque nós espíritas, nós não dizemos nada de nós mesmos, né? Nesse momento aqui, eu sou um medianeiro da espiritualidade. Sou médium?
Tenho lá uns traços mediúnicos, né? Não tenho mediunidade nenhuma ostensiva, mas médium em que sentido? Em ser intermediário da espiritualidade. O expositor espírita é isso. Ele não fala dele, né? E quando fala, é bom ele acender, ele explicar. Falar, olha, isso aqui é uma opinião pessoal e a gente tem muito cuidado com isso. Eu tenho muito cuidado, tenho um compromisso muito grave com isso. Não quero desvirtuar os ensinos de Jesus mais uma vez, como já desvirtuei lá atrás. Então, o que nós trazemos aqui é o que a espiritualidade nos traz, né? É a doutrina dos espíritos. O próprio Allan Kardec deixou isso muito claro, né? Não existe kardecismo. Apesar desse termo estar aí, até alguns escritores utilizar a palavra kardecismo, o próprio Kardec deixa muito claro que a doutrina é dos espíritos. Ele só organizou. Apesar da sua imensa contribuição, né? Intelectual, pedagógica, metodológica, né? A gente tem que colocar aí o valor desse missionário escolhido pelo próprio Cristo. Mas olha o que o Emmanuel traz para nós, quando ele apresenta para nós, no Caminho da Luz, uma síntese da nossa história. Ele começa na Gênese planetária, há 4,5 bilhões de anos. Olha que bacana. E aí ele começa dizendo o seguinte para nós. Como que ele apresenta o Cristo? Rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de, para mim, lá para o que a Liciane falou, hein? Sobre Jesus ser médio de Deus, hein? Rezam as tradições do mundo espiritual na direção de todos os fenômenos do nosso sistema. Existe uma comunidade de espíritos puros eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias, ou seja, no plural. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas se reuniu nas proximidades da Terra para problemas decisivos da organização e na direção do nosso planeta por 2 vezes. Ou seja, a primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprende, né, da nebulosa solar, e depois esse grupo de espíritos angélicos se reúne no momento da vinda de Jesus há 2000 anos, há 2020 anos. Então, Jesus é um espírito de uma hierarquia espiritual. A gente vai falar isso aqui agora, mas tem coisas que nós falamos que a nossa capacidade intelectual na Terra hoje não é capaz de entender. O que eu vou falar agora fica parecendo, nossa, o Elimar sabe isso. Não. Nós não temos capacidade ainda de entender o que seja um espírito que há 4,5 bilhões de anos já era. Ele já era, né? Ele e um grupo de entidades angélicas, porque para nós concebermos isso na nossa mente, que é uma mente ainda, nós podemos, baseado na escala espírita, a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, nós podemos dizer que nós temos uma mente ainda, sob o ponto de vista hierárquico, uma mente medíocre, sob o ponto de vista da intelectualidade. O fato de eu pegar esse celular aqui e ligar para o meu irmão que mora em Massachusetts, nos Estados Unidos, eu fico achando, nossa, o homem na Terra chegou num grau de evolução. Não é assim que a espiritualidade traz para nós. Porque os mesmos homens que hoje conseguem trazer a tecnologia para a gente estar aqui reunido, são os mesmos homens que, com a sua inteligência, matam uma juíza a facada na Barra da Tijuca no dia de Natal. Verdade. Percebe? Esse é o grau de evolução nosso, né? Esse é o grau de evolução nosso. O Emmanuel diz para nós, que numa linha imaginária, aí nós precisamos imaginar, uma linha imaginária entre o anjo e a animalidade, numa linha imaginária, entre o anjo e a animalidade, numa linha imaginária, nós estamos mais para a animalidade, né? Esse final de semana, no dia 24, ficou grafado aí nas nossas mentes, né? O quanto que nós ainda temos mais de animalidade, né? Não foi só a juíza, né? Essa quantidade de feminicídio que aumentou durante a pandemia mostra aonde nós estamos. Para quê? Para nós espíritas, que temos essa visão de progresso, essa visão de evolução, não nos acharmos, né? A gente está mergulhado num grande caldeirão. Há uns anos atrás, há uns 20 anos atrás, nós tivemos um jogo de futebol
no sul do país. E o Divaldo, naquela época, veio à Volta Redonda porque ele vinha todo mês de agosto, né? A convite do Luiz Carlos de Carvalho do Gelf, que era ele que trazia, era o Gelf que trazia. Nós assistimos sempre no recreio. E naquele ano, teve um jogo de futebol que houve uma briga de torcida muito violenta. Aí o Divaldo aproveitou aquilo para mostrar para nós como é que isso aqui é um grande caldeirão de evolução. Aí ele disse para nós, dentro desse caldeirão, para a gente não ficar se achando, né? Que nós temos na Terra um espírito da dedicação, da renúncia e da doação da própria vida, como Madre Teresa de Calcutá, como Irmã Dulce. E temos um indivíduo que, num campo de futebol, pega um tacape bem primitivo. Ele usou a palavra tacape, uma barra de ferro, e bate na cabeça de alguém que ele nunca viu na vida. Não era um inimigo. Não era um inimigo. Era alguém que estava com uma camisa verde. Ele estava com uma camisa vermelha. Olha, percebe? Só para a gente entender o nível de evolução da Terra, para a gente não fazer mais confusão com evolução, como nós já fizemos em outros segmentos religiosos. Santificamos um monte de gente aí, que hoje, olhando a escala espírita, e eu vou falar dela hoje, mas por que nós estamos falando isso? Porque quem é o espírita há 4,5 bilhões de anos, né? Estava organizando as estruturas físicas da Terra nos seus vários períodos geológicos, nos 6 períodos geológicos que está lá no capítulo 6 da Gênesis, né? 6 períodos geológicos de evolução, mostrando primeiro fazendo experiências. O Emmanuel falou que era uma grande experiência, que chegava a temperaturas de 2.000 graus, né? E que não tinha vida como nós entendemos vida aí. Olha, como é que você fala isso na comunidade científica? Como é que você fala isso para um químico? Olha, aqui não tinha vida, como você entende vida. Como é que você entende vida? Tem que ter alguma coisa mexendo aí, então. Para Jesus tinha vida. O plasma divino já estava ali, o plasma da vida já estava ali. E começa a desenvolver nos animais unicelulares, nos mares gélidos. Ó, formas unicelulares, a gente nem pode chamar de animais. E Jesus elaborando isso tudo. E aí, para ficar mais grave ainda, para a gente não entender o Cristo, em termos de evolução, para ficar mais grave, né? Porque tem que ficar grave, né? É uma filosofia, a gente precisa fazer esse exercício, né? Para ficar mais grave, a espiritualidade traz para nós mais tarde, com Allan Kardec, respondendo a ele na lei de progresso, que o progresso é outra coisa que nós na Terra não entendemos. Aí eu estou falando dos espíritas, tá? Nós falamos isso, mas não entendemos isso. O que é progresso infinito? O que é progresso infinito? Os espíritos nos dizem que o progresso é infinito. Jesus não atingiu ainda todo o progresso. Ele atingiu a fase dos espíritos puros, mas existem espíritos que estão acima do Cristo. Como é que a gente entende isso? Que um espírito há 4,5 bilhões de anos já compunha um grupo de entidades angélicas que organizavam sistemas planetários, né? E aí vamos começar a lembrar, aí vamos voltar para a Liciane. A Liciane falou, está lá no livro dos médiuns, né? Porque durante muito tempo, né, a gente acreditou nisso, né? Se ele... Aí, é o nosso referencial, né, Elimar? É o nosso referencial, é como a gente entendia, né? Exatamente, exatamente. Agora, ó, vou trazer para vocês uma experiência do Divaldo, mediúnica, para a gente comparar com Jesus. Longe do Divaldo Jesus, hein? Por favor, hein? É só uma experiência. O Divaldo fala para nós que uns anos atrás, uns 30 anos atrás, né? E ele fala isso para nós há uns 20 anos atrás. A Joana vira para ele e fala, Divaldo, se prepara. Se prepara porque nós vamos receber uma amiga minha. Eu me emociono quando falo sobre isso. Todas as vezes. E fala assim, vamos receber uma amiga. Se prepara ao longo dos dias. Que amiga, Joana? Amália Domingos Soler. Uma médium fantástica, um espírito fantástico, né? E aí, desconhecida no movimento espírita, mas de uma alta hierarquia espiritual. Desconhecida, né? A gente nem ouve falar da Amália Domingos Soler. A gente tem aqui livro dela, psicografado. E aí, pelo próprio Divaldo. Mas aí o Divaldo confessa algo para nós. Aí ele, todo vaidoso, ele diz assim para nós, são palavras do Divaldo, hein? Estou interpretando o Divaldo. Ele fala assim para ela, Joana, eu já posso psicografar Amália Domingos Soler?
Aí ela, não, Divaldo, você não pode. Ela vai transmitir para mim e eu vou transmitir para você. Só para a gente ter uma ideia, hein? A gente tem ideia como é que é essa questão mediúnica, hein? Porque nós banalizamos mediunidade. Aí eu não estou falando de outros segmentos religiosos, estou falando de doutrina espírita, estou falando do movimento espírita, desculpa. Fazer a distinção de movimento espírita e doutrina espírita, né? Doutrina espírita é o que está no livro. Movimento espírita é o que nós fazemos por aí, são as nossas ações, né? Inclusive as nossas opiniões pessoais. E aí, as besteiras que a gente faz. as besteiras que nós fazemos, por falta de estudo, por falta de ir lá buscar aonde está a nossa diretriz, onde é o nosso norte. Para falar de mediunidade é o Livro dos Médiuns. E as obras completistas, né? André Luiz, Joana de Ângeles, Filomeno de Miranda. Beleza. Aí ele fala que ele não podia psicografar a Amália Domingos Soler. Ou seja, a Joana foi média da Amália e o Divaldo foi médio da Joana. E ele falou que quando começou a escrever, o lápis que ele escreveu era lápis Faber, segundo ele, né? Esse lápis que nós conhecemos preto, que a grafia saía de uma outra cor, tamanha hierarquia espiritual desse espírito. E olha que ela usou um espírito médio para transmitir a mensagem. Só para a gente ter uma ideia. Se um espírito de uma outra hierarquia precisa da Joana para trazer uma mensagem, imagina Jesus. Então Jesus não teve médio. Tudo que ele operou com conhecimento dele, conhecimento dos fluidos planetários, né? Então quando ele chegou lá, até trazendo aqui para o Francisco de Paula Vitor, se ele era um deus, se ele era curandeiro, ele conhecia os fluidos. E além de conhecer os fluidos, ele conhecia o histórico de cada espírito. Vou dar um exemplo. Um exemplo de uma passagem evangélica conhecida, né? Todo mundo lembra do paralítico de Cafarnaum. Todo mundo aqui lembra do paralítico de Cafarnaum. Muito bem. Paralítico de nascença, e aí Jesus estava curando. Na casa de Pedro. E aí, naquele momento, os amigos, amigo é amigo, todo mundo aí tem amigo, sabe como é que é amigo, né? Vamos lá ajudar o cara. E aí eles sobem por uma escada lateral da casa de Pedro, rompem o telhado de Pedro, que deveria ser de uma palhoça, Pedro era pescador, rompem ali aquela palhoça, característica daquela região da Palestina, e descem ele num catre, numa maca, e ele fica de frente para Jesus. E Jesus pergunta para ele o que ele quer, o que ele deseja, né? Ele deseja andar, mas Jesus precisa saber o que nós desejamos. E aí a gente está trazendo Cristo para cá, né? Porque ele pergunta para todos nós quais são os nossos desejos, né? Não é só estar de frente para o Cristo. Nem no templo protestante, nem no templo umbandista, nem no templo católico, nem no templo budista, não importa o templo. Nem no templo espírita. Não basta só de estar lá no templo. Você precisa saber o que você deseja com ele. E aí, ele, antes de responder, ele começa a questionar de onde esse sujeito me conhece. Porque Jesus faz uma referência nominal. Natanael ben Elias, o que deseja? Olha que bacana isso, né? E aí ele começa a pensar. Da onde que ele me conhece? Eu nunca vi esse sujeito. Né? E aí, Jesus lendo o pensamento dele, que é uma característica dos espíritos puros, né? E porque ele conhecia Natanael, aí ele diz assim, aí o que ele disse para Natanael, ele disse para nós, hein? Tudo que está escrito lá é para nós, hein, gente? A gente tem que lembrar disso, hein? Que às vezes a gente conta uma história evangélica e não se coloca como personagem. E nós somos aqueles personagens, sem nenhuma diferença. E aí ele diz assim para o Natanael, Natanael, das ovelhas concedidas pelo Pai, eu conheço todas, nominalmente. E conhece a história. Ele conhece a história do Guilherme, ele conhece a história do Elimar, ele conhece a história da Aliciane. História ao longo do tempo, né? Ele olha para mim agora, me vê falando sobre ele, fala, caramba, hein? Como que esse menino melhorou, né? Porque ele estava matando há 150 anos em meu nome. É assim, né? E a gente não pode se equivocar, não pode se enganar sobre o processo de evolução. Mas ele me conhece, ele sabe que eu fazia 150 anos, em nome dele. Em nome dele. E eu não estou brincando, estou falando a verdade. Né? Em nome dele. O Raul conta para nós, né? Quem é ele e quem é Camilo. Né? Raul foi um soldado na época do Cristo. Né? E ele cega o Camilo
com uma espada na época do Cristo. A gente precisa discutir isso no movimento espírita para nós não santificarmos a nós mesmos e não santificarmos as pessoas que estão à nossa volta. Somos espíritos numa trajetória de evolução. E para nós crescermos e para progredir, tem que esforçar muito. Porque quem mata ali, pode matar aqui. Né? Quem mata ali, pode ser que não esteja tão modificado assim. Pode ser que apareça uma circunstância. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está santificando um monte de gente no movimento espírita. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Porque, olha só. Quer falar, Liciane? Não, era só para comentar isso mesmo, né? Às vezes a gente coloca que, né, fulano, né, disse isso, disse aquilo e tal. É importante a gente levar em conta também, né? Mas eu acho que é exatamente isso, não santificar, né? As pessoas, elas são falhas, né? Elas têm Os espíritos falam isso, né? Para Kardec, nós somos falíveis, né? Nós somos falíveis, né? Para tentar corrigir, é lógico que os espíritos falam isso, para tentar corrigir aquela ideia que nós tivemos ao longo desses 2000 anos de céu e inferno, 2 lugares definitivos. Aquilo para nós é uma história, né? Uma historinha de criança hoje. Na nossa percepção de hoje, na nossa visão de hoje, aquela história já não cabe mais, não são 2 lugares. Nós não aceitamos isso. E parte da comunidade cristã da Terra não aceita mais isso. Não estou falando só dos espíritas, não. Meus amigos protestantes, meus amigos católicos me falam, é lógico que não é 2 lugares. Lógico que não é 2. Até porque o Cristo falou há muitas moradas. Se ele tivesse falado 2 moradas, seriam 2. Há muitas moradas na casa de meu pai. Aí Kardec vem mostrar para nós, na interpretação dos espíritos, moradas físicas, que são as várias moradas espalhadas pelo universo, né? Que Deus não ia criar 200 milhões de sistemas só na Via Láctea para ficar só a Terra, que não tem nada de especial. É o próprio Emmanuel que fala isso, hein? Não tem nada de especial no seu volume, na sua massa, nada de especial. Você coloca Júpiter perto da Terra, coitada da Terra, ela vira um cisquinho. Então, ela não tem nada de especial para ter vida só aqui. E Kardec acrescenta que essas muitas moradas são as moradas espirituais. Que mais tarde, também como espírito completista, Ivone Pereira fala ela fala para nós no Recordação da Mediunidade, que as situações do plano espiritual, elas vão ao infinito. Infinito. De tanta coisa que ela viu no plano espiritual. Ó, as situações aqui vão ao infinito. Porque a gente costuma também criar ideias estanque, né? Nosso lar. Gente, nosso lar é a ponta do iceberg, né? Sob o ponto de vista das moradas espirituais, né? Aquilo é algo organizado para 1.300.000 pessoas. Tá lá, né? E uma colônia espiritual criada pelos portugueses. Mas aí o André Luiz, no Anuário Espírito de 1964, eu não tinha nascido, eu estava no plano espiritual me preparando. O André Luiz já estava trazendo, através do Chico, que existe 15.000 colônias em torno da Terra, para responder a quase 8 bilhões de espíritos, porque em nosso lar tem 1.300.000, que é a informação que nós temos. Só para a gente entender a grandiosidade de Deus e a grandiosidade do Cristo governando isso tudo. E voltando para Liciane, que espírito aqui na Terra, né? Que espírito aqui na Terra, porque é muito bacana quando Hollywood fez um dos filmes que eu mais gostei, não vou lembrar agora, né? Sobre a vida do Cristo. Colocou Jesus, eu esqueci o nome do ator, que fez o outro personagem, a tentação de Cristo, né? E aí, foi bacana pra caramba, um dos filmes mais realistas que eu já vi, porque deu uma atualizada. Não foi em Israel. O Satanás, no deserto, ele abre assim, e aí mostra Nova York, as grandes metrópoles, prometendo pro Cristo, é tudo seu se você vier comigo. Né? Legal pra caramba, né? E essa passagem evangélica nos faz pensar, que espírito aqui na Terra poderia entrar na sintonia do Cristo? Qual espírito aqui da Terra que entraria para perturbá-lo? Que é uma outra história de carochinha, né? Nenhum espírito na Terra, dentro da hierarquia do Cristo, que foi o único espírito puro que passou pela Terra, por mais que nós gostemos, por mais que nós admiremos o espírito X, Y ou Z, a espiritualidade só traz para nós, quando fala da escala espírita, um espírito puro,
que é Jesus. Os demais estão divididos nas outras escalas. Para falar do Cristo, a gente tem que lembrar da escala espírita, né? Aquelas 3 ordens lá: espírito de terceira ordem, espírito de segunda ordem, espírito de primeira ordem. Espírito de primeira ordem, só o Cristo. Espírito de segunda ordem. Aí, vou contar para vocês. A primeira vez que eu estudei isso, acho que foi em 91, né? Quando eu entrei no sistematizado, estou lá até hoje. E eu tenho, naturalmente, pelo menos eu assumo no processo de autoconhecimento, né? Eu tenho meus conflitos de vaidade, né? Porque tem gente que, não sou vaidoso, não. Então tá bom, vai aí. É problema de cada um, né? Então eu tenho meus conflitos de vaidade. E aí, quando eu vi a escala espírita pela primeira vez, eu olhei assim e falei, olha só, tem espírito de primeira ordem, Jesus. Não dá eu, né? Não dá. Tem espírito de terceira ordem, mas, pô, aí também não, né, cara? Aqueles espíritos de terceira ordem, né? Olha ali, são 5 classes, né? E aí não dá. Não, eu devo estar na coluna do meio ali, né? Eu estou ali no meio. Né? Espírito bom, né? Bons espíritos, né? Aí beleza. Aí a gente vai se aprofundar para a gente entender. Essa escala, ela não é absoluta. Kardec deixa muito claro que todas as escalas criadas por eles não é absoluta. Mas vem responder para nós algo que a gente não entendia até 1857, né? A escala dos mundos não é absoluta, mas até então, até 1857, nós não conhecíamos, né? Que está lá no Evangelho a partir de 1864, capítulo 3º, há muitas moradas na casa de meu pai. Quando ele fala que nenhuma escala é absoluta. Pode ser que nós cheguemos no plano espiritual e estejamos numa colônia muito avançada, que pega aquilo aí, destrincha aquilo ali em 20, em 30, para a gente entender melhor. Mas na nossa capacidade hoje de entendimento, para quem saiu de uma ideia de céu e inferno, já está de bom tamanho. Já tá de bom tamanho. E eu olhei para aquilo lá e falei, eu sou da segunda ali, né? Segunda ordem, né, cara? Aí fomos ler as características. Hã? Aí fomos ler as características. Aí fomos ler as características. Os espíritos bons, os bons espíritos na segunda ordem, quando encarnados, eles não têm mais sentimento de inveja, de ódio, de mágoa. E aí tem mais sentimento lá, tá? Vou trazer só esse tipo de emoção, de sentimento aqui, tá? Inveja, ódio e mágoa. Aí eu percebi que não rola ser espírito de segunda ordem, né? Desculpa aí quem estiver me ouvindo, né? Pode ser que tenha aí um espírito de segunda ordem que não sente mais inveja, não sente mais ódio, nem mágoa, não fica magoado com o chefe, não fica magoado com o marido, não fica magoado com o filho, não guarda aquele... eu tô sentindo só um negócio aqui, não é mágoa, não. É porque espírito bom não sente mágoa, né? Então, não tô sentindo um negócio aqui, né? O time perdeu, você não fica magoado, né? Não passa no vestibular, que sentimento que é aquele? De frustração ali. Então, os espíritos de segunda ordem não têm esse tipo de sentimento mais, quando encarnados. E aí a gente percebe que a grande maioria dos espíritos na Terra são espíritos de terceira ordem, né? E é por isso que a gente faz essa confusão toda aí. E o Cristo é quem governa tudo isso, né? É quem coordena tudo isso. Coordena o progresso planetário. E nós estamos inseridos nisso aí. É por isso que a gente está num momento de muita gravidade na Terra, com a pandemia. E qual é a resposta que nós temos? Né? Olha, o Cristo está no leme aí. Né? É lógico que nós sabemos que ele está no leme, porque ele participa de todos os momentos de evolução, todos os momentos de progresso, porque é ele que organiza. Né? Ele que organiza. Tanto que a gente tem falado, e a gente aproveita aqui, a gente tem falado sobre isso. Falou, olha, gente, eu sou espírita. Sou espírita. Nós não ouvimos nenhum político sobre pandemia. Nenhum político. Nem os políticos da nossa preferência. Nem eles. Nós não ouvimos nenhum segmento religioso sobre pandemia. Nem o segmento espírita. Nem o segmento espírita. Não ouvimos médios, e até agora nós temos uma mensagem recebida pelo Divaldo, do Dr. Bezerra de Menezes em abril. E ele não abre para nós sobre a pandemia. Por quê? Porque o Dr. Bezerra de Menezes é médico, foi médico na Terra. E ele sabe que os médicos, os cientistas são missionários do Cristo. E eles cumprem um papel. Nesse momento nós temos 140 núcleos de pesquisa tentando desenvolver. Primeiro, estavam tentando descobrir o genoma do vírus, fazendo todo o trabalho de descoberta. São 140 núcleos. 140 núcleos de emissários do Cristo. É dessa maneira que a doutrina espírita apresenta para nós. Porque ela tira
como o próprio Cristo. Isso é uma proposta de Jesus, tá? Que o próprio Cristo tira esse estigma de religioso. Colocaram nele. Ó, quem é o Cristo? Jesus não é esse religioso que nós criamos. Nós é que criamos. Ele deixa isso muito claro. Aonde ele deixa isso muito claro? Mas só para terminar essa, né? Por que eu estou falando isso? Porque os nossos amigos não espíritas me perguntam, mas o que os espíritos falam? Nada. E não vão falar. Os espíritos sérios não vão falar nada da pandemia. Só depois de muito tempo. Porque espírito sério não se mete onde não é lugar deles. Esse momento agora é da comunidade científica. De quem? Espíritos que reencarnaram nesse momento. Alguns até morreram. Alguns médicos estão morrendo. Algumas enfermeiras estão morrendo. Morreu um amigo nosso médico. Mas são trabalhadores do Cristo que vieram com planejamento, estão aí na linha de frente, né, cumprindo uma tarefa de progresso. É assim que nós entendemos. Né? E os meus amigos não espíritas acham que lá é uma cartomante, né? Vou chegar lá no centro, chamar uma das médias, e aí? A descoberta da vacina é quando? Né? E você passa aí a receita. Dependendo do nível do espírito, ele fala assim, até nós estamos querendo, porque às vezes o espírito não é da área científica, né? Que é um outro processo mágico. A gente acha que o indivíduo morre e sabe tudo. Eu vou morrer, vou levar o conhecimento que eu adquiri até aqui. Só. O dia que eu aparecer no centro espírita de vocês, falar, é o Elimar, não faz pergunta de física. Eu não gosto de física, não estudei física. E se eu responder, pseudo-sábio, né? Olha só que bacana, né? Como que a doutrina espírita coloca o Cristo num lugar que não foi colocado nesses 2000 anos. Quando ele conversa com a mulher da Samaria, todo mundo aí tem que lembrar, porque é longo, eu não vou contar tudo. Quando ele escolhe um caminho não usual para aquele encontro, para mandar um recado para nós, um dos capítulos aqui, se eu não me engano, 28 do Quem é o Cristo, ele faz essa abordagem. Ele, em vez de passar pelo Rio Jordão, que era o caminho usual, né, da Judéia à Galileia, ele escolhe as estradas escarposas da Samaria, porque ele marcou um encontro lá. E nesse encontro ele manda um recado para nós, dentro do tema de hoje. Né? Os discípulos sobem para buscar víveres, buscar coisas de comer, e ele fica ali sentado perto do poço de Jacó, porque ele sabia que havia alguém descendo para conversar com ele. Né? Alguém cheio de conflito, né? Como todos nós. Mais uma vez, os conflitos da mulher da Samaria são conflitos nossos, hein? Toda vez que a gente está lendo o Evangelho, cada passagem evangélica está falando da humanidade terrestre. Não são personagens soltos, né? Porque Jesus, quando ela coloca aquele recipiente no poço para levar a água, para subir para Samaria, ele pede para ela, mulher, dá-me de beber. E ela olha para ele e percebe que ele é um forasteiro, pela vestimenta dele. E ela começa a questionar, né? Esse forasteiro não sabe dos costumes mais comezinhos aqui da Palestina? Que um homem não pode se dirigir a uma mulher em praça pública. Nem o pai, nem o marido, nem o irmão. E aí, na conversa deles, Jesus, em um dado momento, lá na frente da conversa, ele fala para ela assim, vai lá e busca teu marido. E aí ela diz para ele, eu não tenho marido. E aí, como naquela época quem adivinhava as coisas, Jesus não adivinhava, ele sabia dos históricos de todas as encarnações dela, né? Esse é o Cristo, tá? Ele sabe do histórico de todas as nossas encarnações, porque ele está aqui antes de nós. E aí, e outra coisa, ele evoluiu de 4,5 bilhões de lá para cá, ele já é um outro espírito. Dentro da ideia que os espíritos trazem que o progresso é infinito, esqueci desse detalhe. E aí, naquele momento, ela fala, eu não tenho marido. Aí ele disse para ela, já sabia do histórico dela, dos conflitos dela, e disse para ela, olha, disse o bem, não tem, já tivera 5 e esse que está com você não é seu marido. Olha só, e nessa conversa, ela descobre que ele é profeta, porque na percepção dela, ele adivinhava. O que ele faz? Ela diz assim, olha, o pai Jacó tomou dessa água, os seus bois tomou dessa água, toda a sua ancestralidade tomou dessa água. E você vem me dizer que a salvação vem dos judeus, porque ele era profeta. Aí ele disse para ela, manda um recado para ela, que ele está mandando para nós. Por isso que ele marcou aquele encontro. É chegado o tempo
que Deus não vai ser adorado aqui no Monte Garizim, nem lá no Templo de Jerusalém. Deus vai ser adorado em espírito e verdade, tal qual ele é. Porque Jesus sabia de um outro aspecto que ainda está em nós, rivalidade religiosa. Né? E naquele momento ele deixa claro para nós, é um ensinamento muito claro para todos os religiosos cristãos da terra, protestantes, católicos e espíritas. Deus não é para ser adorado no templo de pedra. Aí o Emmanuel, olha isso, hein? Aí o Emmanuel vem falar para a gente assim, ó, é fonte que eu dou, tá? O Emmanuel, numa página 147, Fonte Viva, Refugia-te em paz, ele diz assim, nunca houve no mundo tantos templos de pedra para as manifestações de religiosidade. Jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. Nunca houve tanto tempo de pedra, jamais houve tanto desencanto nas almas. Por quê? Porque aquela conversa lá, Jesus deixa claro que não é o templo de pedra. Nós espíritas, a gente já está indo para o final, nós espíritas precisamos repensar isso aí. Ainda mais nesse momento de pandemia. Nós somos reféns de templos de pedra, porque a casa espírita é um templo de pedra. Inclusive o André Luiz é uma casa de pedra. Olha que coisa. E é bacana, né, a gente lembrar a origem da doutrina espírita, né? Ela começou nas casas das pessoas, né? Exatamente, exatamente. Essa conversa de Jesus com a mulher da Samaria... E tá voltando para casa. E tá voltando para dentro de casa com a pandemia. Hoje a gente precisa estar aí fazendo uma aferição da nossa fé, né? E ressignificar duas coisas. Ressignificar a casa espírita e ressignificar a nossa fé. Lembra? Fé raciocinada só é a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Essa é uma das épocas, né? Não tem passe lá no centro mais, não tem água fluidificada, não tem os espíritos para a gente consultar, as casas que faz consulta. Então, olha só. E aí, só como é que a gente... existia fenômeno mediúnico, né? Antes, só existia fenômeno mediúnico depois da criação do espiritismo. Não existia antes. Não é assim, né? Não é assim. A gente vai ver fenômeno mediúnico no evangelho lá, na rua, né? Nós vemos... Eu falo isso para todo mundo. Falei, o Sheila tem um bar de frente para o Sheila. E nos nossos cursos de mediunidade, nos estudos de mediunidade, quando é para falar sobre mediunidade e para mostrar a naturalidade, porque Kardec fala isso, né? É uma faculdade do ser humano, inerente ao ser humano. Todo mundo é médium, né? Tem aqueles ostensivos, mas todo mundo tem um traço mediúnico. Todo mundo de verdade, né? O próprio Raul, o Camilo vem falar isso para a gente, né? Numa página chama Atividade Mediúnica, para falar para nós que tem o trabalho mediúnico e tem a atividade mediúnica. A atividade mediúnica é 24 horas, inclusive no desdobramento. Né? Aí, quando a gente está lá no centro, quando a gente está falando de mediunidade, a gente chama a galera, a gente chama eles, gente, levanta aqui. É para não ficar sentado o tempo todo também. Aí chega todo mundo na janela e fala, lá, tá vendo aquilo lá? Aquele bar? Então, aquilo ali aquilo é uma mediúnica. É porque vocês não podem abrir a visão de vocês aí agora. Mas, ó, tem ali todos os tipos de mediunidade, né? Não está sendo trabalhada, mas está sendo usada, né? Tem aqueles indivíduos ali que estão dando passividade para os alcoólicos, outros dando passividade para o tabaco, outros dando passividade para os espíritos que ainda usam drogas, né? Outros dando passividade para maledicência. É assim, para mostrar que é onde tem mediunidade. Lá no meu trabalho tem mediunidade. Né? É um ambiente mediúnico. Por quê? Porque os espíritos estão em todos os lugares. Olha só que bacana isso. Essa é a concepção que a doutrina espírita vem trazer para nós do Cristo, né? Porque Jesus deixa isso muito claro em várias passagens, né? A naturalidade da conversa desses dois mundos, né? Não sei por que eu e a Cristiane foi para a mediunidade. Depois vocês perguntam para ela, Liciane. Eu não sei por que eu e a Liciane fomos para a mediunidade. Ela que provocou, vocês lembram, né? Ela deu uma provocada lá atrás sobre Jesus médium de Deus, né? Mas é isso mesmo, né? É essa nova concepção que a gente tem, né? E aonde que nós praticamos a religião? Onde nós praticamos a religião? A partir da questão 650 lá do Livro dos Espíritos, Kardec os Espíritos deixam muito claro para nós, né? Olha o que o Emmanuel fala sobre isso, ó. Ele apresenta o Missionário da Luz, a obra do André Luiz. Na apresentação ele fala assim, ó, não basta definir as características veneráveis de consolador da humanidade, ele falando sobre o Espiritismo. É preciso também revelar-lhes a feição de movimento
libertador de consciências e corações. Porque nós falamos, é o Consolador prometido, né? Eu vou para a casa espírita ser consolado. É uma outra confusão que a gente está fazendo aí, né? Nós fazemos confusão de duas palavrinhas. E aí a gente precisa aproveitar aqui esses minutinhos. Consolo e conforto. São duas palavras totalmente, com significado totalmente diferente. A doutrina espírita é consoladora. Aí Allan Kardec vai colocar lá, no primeiro capítulo do Evangelho, não vim destruir a lei, Moisés, Jesus e Espiritismo. Ele define as características dos três. E o Emmanuel, no livro Consolador, na questão 271, diz para nós que Moisés tem uma característica de justiça, Jesus, característica de amor, e a doutrina espírita, o Espiritismo, a característica da verdade. A verdade, ela consola. O que é que a doutrina espírita é consoladora? Na verdade. Ela traz a verdade. Qual a verdade? A sua verdade, a verdade do mundo, né? Tem até a música que fala sobre isso, né? Agora, ninguém que ficou de frente para o Cristo, ninguém, nenhum personagem do Evangelho que chegou perto do Cristo saiu consolado, mas não saiu confortável. E a proposta espírita é essa. Ninguém. A Maria de Magdala saiu chorando, o Pedro saiu chorando, o Natanael saiu questionando. A proposta de Jesus é por isso que o Camilo começa aqui a leitura que eu comecei, falando que ele é uma figura ainda controvertida, né? Porque quando ele chega perto de você, e aí é uma aferição que a gente tem que fazer, né? Ele é contundente, ele te deixa desconfortável. Não existe aproximação do Cristo sem desconforto. E é ruim falar isso, né? Porque a venda de Jesus nesses 2000 anos não foi isso, né? A gente queria Jesus curando os nossos males que nós criamos, físicos e morais. E ele não faz isso, ele não é curandeiro, como o Francisco de Paula Vitor fala aqui, ele não é curandeiro, né? Isso é um processo nosso. Quem adoeceu? Nós, né? Dentro dessa visão trina que nós temos hoje, né? Espírito imortal, que está falando aqui, ligada ao perispírito, né? Em torno do espírito, que é um termo criado por Kardec, e um corpo físico, que daqui a pouco eu vou deixar. Então, essa visão trina, e nessa visão trina você tem lá os registros das doenças que você criou com a sua falta de educação qualquer, né? Das emoções, do sentimento e a falta de educação mesmo, da alimentação, que tem os físicos e os morais, né? Olha aí. Então, ele não é um curandeiro. Ele não é um curandeiro. Olha interessante. Pode ir. Como que a gente interpreta mal essas questões, né? Por exemplo, no Pai Nosso, né? Termina lá, né? Livrai-nos de todo mal. E a gente acha que é um mal externo a nós, né? E na verdade é o nosso mal, o mal que existe ainda dentro da gente, né? É que é para a gente, né, conseguir superar essas coisas, né? A gente não se aproximar mais dessas coisas más que existem dentro da gente, né? Os nossos erros, os nossos vícios. Para que a gente não se engane, mais uma vez, nós já nos enganamos muitas vezes, né? É o próprio Emmanuel que fala isso na página que eu falei, tá? 147, refugia-te na paz. Ele que fala, que a gente vem repetindo esses equívocos no campo da religião há milênios. Há milênios. E aí eu não estou falando só de cristianismo, não, estou falando há milênios, né? Sim. Esse contato superficial com Deus, né? Porque religar você a Deus, né? E aí é sentimento de religiosidade. Você pode estar dentro de um templo sem desenvolver a religiosidade, e um indivíduo fora do templo desenvolver a religiosidade. Porque é o quê? Esse sentimento que você tem com Deus. Então, nós precisamos hoje ressignificar esse relacionamento. Como que eu me relaciono com Deus? Como que eu me relaciono com Jesus? Como que eu me relaciono? É com sentimento de culpa? Porque ainda tem isso, né? Aqui não vai dar tempo hoje, vai ter que criar uma outra live, tá? Já está convidado. Sentimento de culpa, eu errei. Tem gente... Olha, a prova diz que você vê no movimento espírita isso. Pessoas que abandonam porque errou. Eu falei, amigo, se todo mundo que errar, abandonar, eu vou te falar, as casas espíritas estão vazias. Não tem ninguém que não erra, né? Por quê? Porque é uma outra concepção que a doutrina espírita traz. Você não erra só por ações, você erra pelo pensamento. Só falta você fazer. Não tem muita diferença. Você já pensou. Você quis matar, inclusive, né? Você quis agredir. Aí você já está num processo de autoeducação. Mas você não está pronto. Aí se todo mundo quis se equivocar
em alguma área da vida. É muita coisa, né? Muitos campos de atuação nossa aqui, né? Na sociedade. Se todo mundo abandonar, esperando a perfeição, e não é essa a proposta do Cristo. Ele deixa isso muito claro, e de propósito, porque ele é um educador por excelência, ele escolhe 12 espíritos não perfeitos, né? Com conflitos, com dificuldades muito parecidas com a nossa, né? Para nós entendermos, né? Olha, para o Pedro, ele precisava começar com o Pedro, para o Pedro tirar aquela agressividade dele. Pedro era agressivo. Ele teve uma aula de 3... Gente, a gente estuda na Casa Espírita há anos, né? Nos livros. O Pedro ficou 3 anos direto. Dizem por aí que era o queridinho de Jesus. Dizem, eu não tenho certeza disso, tá? Eu acho que é o Paulo. Mas tudo bem. E aí, 3 anos de aula pessoal. Não era online, não. Era presencial. 3 anos. Na segunda tentativa da soldadesca romana de prender Jesus, o Pedro me pega uma espada que deve ser de alguém que deu bobeira, porque pescador, historicamente, não usa espada, pegou de um soldado que deu bobeira e arranca a orelha do Malco. É por isso que Jesus fala para ele, Pedro, embainha tua espada, que é um recado para nós, não é só para o Pedro, né? O Pedro é um personagem também, é um espírito imortal, escolhido por Jesus, mas a agressividade do Pedro está em nós, né? E talvez em mais alto grau. E ali, pensando em defender o Cristo, ele tira a orelha do mal. Jesus faz ali a primeira operação espiritual, que hoje fazem fila. Então, Jesus conhecia os fluidos aí, então, né? Conhecia a química do corpo físico e tal, né? Porque ele ajudou a fazer. Ele é um engenheiro, né, sideral do planeta. E aí, olha aí o Pedro, né? E todos os demais. E dá um tapinha de luva em nós, no nosso machismo estrutural, né? E no machismo estrutural da época, porque era uma sociedade extremamente machista. Sim. E aí ele resolve aparecer, eu falei, eu vou aparecer para aquela mulher, né? Vou aparecer para aquela mulher. Para quê? Só para mexer com os conflitos de todos os 12. E mexeu, né? Porque nenhum deles acreditou. Ora, né? O Pedro mesmo fala, ora, um deles fala, né? Ele apareceria para Pedro, por isso que eu acho que o Pedro é o queridinho. Ele apareceria para a mãe dele, aparecer para você. Eu falo para as pessoas, vocês imaginam a dor moral da Maria de Magdala? De estar sendo questionada? Ele resolve aparecer para ela. Por quê? Tapinha de luva para nós, para a gente entender isso, né? Essa questão de gênero, ele não estava muito ligado. Um espírito que há 4,5 bilhões de anos não fica preocupado com gênero, não se liga nesses assuntos, né? Porque para ele é espírito imortal, ora reencarnado, aí vem os espíritos falar para a gente, ora reencarna em corpo masculino, ora reencarna em corpo masculino, de acordo com as necessidades evolutivas de cada um. E aí dá um tapinha lá. Por quê? Porque ela trazia os conflitos na área sexual. Quem não traz? Jesus faz aquilo para falar assim, quem não traz? Quem não trouxe? Conflitos na área sexual. Durante os milênios aí, com todos os relacionamentos que nós tivemos, esse amontoado e tudo registradinho no perispírito, que daqui a pouco a gente desencarna e eles mostram para gente, na tela, hein? É no telão, hein? Aqui, ó. É aqui que você adquiriu esse conflito aqui, ó, sexual. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? O ano de 1725. Ele olha aqui, olha o tipo de relacionamento que você tinha. Então, aí ficou aí, ó. Cheio de sentimento de culpa, né? Criou esses grilos todo. Percebe? E é um tapinha de luva ali, mas também é algo pra gente pensar. Eu acho que deu aí, hein, minha filha? Deu? Conseguiu? Não, 27. É com você aí. Tem alguma pergunta aí? Como é que tá a sua hora? Não, tá tranquilo. Assim, eu coloquei na tela alguns comentários, né, do Guilherme, né? Que é isso? Mentira que o Guilherme fez comentário. Mentira. Eu tô aqui muito Guilherme. Ele comentou, né? Eu coloquei durante a sua fala, né? Não sei se você percebeu. Eram alguns comentários que combinavam com o que você estava falando, né? Beleza. Que você falou do nosso dia a dia, né? De que a gente exercita essa religiosidade no nosso dia a dia. E aí ele colocou aqui, né? Que na época de Abraão, o patriarca hebraico, não existiam templos. Deus era adorado e contemplado através do café com a família, o pastoreio, a escalada ao monte, né? Me lembrou um episódio que eu tive com uma amiga. A gente foi
lá para as prateleiras do Itatiaia, estava tudo nublado, uma neblina grande. Aí ela foi para um lugar, de repente ela deu um grito, a gente ficou desesperado. O que aconteceu, meu Deus? Quando a gente chegou perto dela, a gente achou que ela tinha caído de algum lugar, não sei. Ela, eu vi Deus! E é exatamente isso, né? Ela viu a beleza daquele lugar, ela se encantou e ela se sentiu ligada com Deus ali naquele momento, né? Então é nesses momentos no nosso cotidiano, e é por isso que eu friso muito, assim, com quem eu tenho a oportunidade de estar em contato na casa espírita, que a casa espírita é um ambiente de confraternização, é um ambiente para a gente estar com amigos. Então, não é para chegar na hora da palestra e sair depois do passe, né? Chega um pouquinho antes, conversa, bate papo, encontra com as pessoas, convive, né? Isso é muito importante, né? Porque ali a gente exercita um pouquinho o que a gente está aprendendo, né? De deixar algumas coisas de lado, né? E aí a gente fala que dentro da casa espírita a gente é um, a gente pisa no passeio, a gente é outro, né? Não, isso é bacana porque você fez psicologia. Isso vai dar um problema danado, hein, gente? A Joana fala isso, hein? Isso vai dar um problema danado, né? Quantos personagens... A Joana fala de máscara, o André Luiz fala de verniz social. A Joana deixa claro para nós que quando você se apresenta no plano espiritual, qual a máscara que você vai usar? Você vai usar a máscara que você utiliza no seu ambiente de trabalho, você vai usar a máscara que você utiliza nas festas, você vai utilizar a máscara que você vive na sua casa, ou você vai usar a máscara que você vive no centro espírita. Porque nós somos individualidade. O correto e o desejável é que nós nos apresentássemos em todos os lugares da mesma maneira. Por quê? Porque como a sua profissão foi algo planejado, está lá a partir da questão 258 do Livro dos Espíritos, Escolha das Provas, e a profissão está dentro, porque são pontos importantíssimos. A profissão é de suma importância na tua vida, né? Para você tirar, e não é só para ganhar dinheiro, é para você retirar valores dali. Se a pessoa vai lá na empresa e só tira dinheiro, desculpa, vai ter problema no retorno, hein? Porque você escolhe uma profissão para crescer valores espirituais dentro dela, não é só para te dar dinheiro. E aí, infelizmente, a gente faz assim. E lá no capítulo 12, 13 e 14 do Missionários da Luz, isso é muito claro para nós. A escolha do país, a escolha dos pais, a escolha do corpo físico, qual corpo físico para atuar em qual área. Eu falo para todo mundo, gente, não daria para me trabalhar ali no Porto, no Rio de Janeiro, carregando aquela saca de 60 quilos de soja. Não dá, meu corpo não aguenta. Cada um vem preparado para um tipo de trabalho. Não daria para eu ser músico, eu sou muito ruim em música, não daria. Por quê? Porque não era para eu entrar nessa área, porque às vezes eu fiz alguma coisa lá atrás e não era para entrar de novo. Então, é de suma importância você viver religiosamente. Eu vou no meu trabalho, viver religiosamente. Eu no passeio, eu falei isso na outra live sobre o mesmo assunto. Vou para Porto de Galinha. Cara, em Porto de Galinha você tem que viver religiosamente, né? Por quê? Porque o Cristo está ali. E ele, inclusive, lá em Porto de Galinha, está te falando assim, ó, aproveitem, porque é um planeta de prova e expiação. Você tem até direito às férias. Mas logo ali vai ter um problema, porque é assim. Você trouxe no seu planejamento um monte de... Não dá para ficar a vida toda aqui em Porto de Galinha, né? Percebe? Então, você leva para todos os ambientes essa religiosidade. E agradece a Deus de ter oportunidade de viajar, de estar de férias, de rever os amigos. E nesse aspecto do lar, Kardec, lá no Livro dos Médiuns, vivendo a experiência de 2 grandes movimentos religiosos cristãos, que ficaram muito grandes e não tinha convivência familiar. Ele apresenta isso lá na questão 327, da Sociedade Espírita, 328, por ali. Só procura lá. Que as casas espíritas eram para ser núcleos que tivesse convivência familiar, núcleos pequenos. Por quê? Para ter essa convivência que a Aliciane falou aí. Convivência familiar. Porque é ali que você se ajusta com quem? Com aqueles indivíduos que você está desajustado. Não existe casa espírita por acaso. Não existe núcleos de ajuntamento humano em casa espírita por acaso. Nem no seu trabalho, nem na sua família. Então você está ali para conviver. Não é ir lá se estribuchar na mesa mediúnica durante 1 hora e sair correndo. Isso não é convivência, né? Isso não é convivência. Quero só deixar uma fonte bibliográfica para o pessoal estudar, que é de suma importância. Por que ela é de suma importância? Revista Espírita de 1868.
Dezembro. Kardec desencarna em dia 31 de março de 1869. Então, essa revista tem 3 meses antes, ela foi lançada, em dezembro. Aí teve janeiro, fevereiro, março, ele morre. E aí ele traz para nós um texto belíssimo. Eu estou falando a data para ninguém ter dúvida. Ele já estava desencarnando e ele escreveu isso aqui, hein? Por que, então, temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? E aí lê lá, hein? Revista Espírita de dezembro de 1868. Porque ele aborda exatamente isso que a gente falou até agora aqui. É muito rico isso. E para fechar de verdade, uma frase dentro do que o Guilherme falou. O Guilherme falou do Abraão. Então, aí a Amélia Rodrigues copiou do Abraão, então, Guilherme, que era a frase que eu ia fechar. Tá bom? Tá lá no Primícias do Reino, no capítulo 9, ela fala assim, ó, sobre essa questão da religiosidade. Os louvores a Deus não mais se entoarão neste ou naquele recinto. Erigido um altar no coração, ó, o agricultor exalta-o na várzea recamada, de semente germinada. O artista, na obra rica de contornos. Os sábios, no poema das estrelas. E os rudes, no trato com os deveres humilíssimos. Exatamente isso que a Cristiane falou. Quando a amiga dela chega e fala isso, é exatamente isso aqui. Né? Exatamente isso. Que Jesus nos ampare. A gente agradece imensamente o convite da Darcileia, da Liciane, da Geraldina. Um abraço em todos. Quando precisarem é só me chamar. Já fiquei treinado, já estava muito à vontade aqui. Já estava pensando um seminário de mais umas 2 horas, mas não é isso. Coisa para falar a gente tem. A gente juntou eu e você e o Guilherme, a gente fala. A gente vai pegar essa experiência e vai levar lá para o Sheila, porque a gente está querendo fazer, né? Nós já conversamos, eu, Pedrinho, Alves, Talane, o Rafael, a gente quer fazer essa experiência que a gente acha mais gostoso. Né? E eu vou falar para eles como que é delicioso, entendeu? Essa interatividade é muito bacana. Muito obrigado. Só para fechar, então, Elimar, tem muita gente elogiando demais a palestra, tá? Obrigada. Fica, então, já o convite para outras oportunidades, né? Você tá com a gente, poder nos ensinar, nos trazer alguma coisa do que você também já aprendeu, tá? Então, é isso, tá? Eu queria falar uma última coisa, de verdade. Essa casa é uma casa que nos ajudou muito ao longo da vida, né? O André Luiz sempre abriu as portas dela para muito treinamento. A gente faz treinamento aí desde a década de 90, desde 91, né? A Cirleia, acho que está aí, ela vai lembrar, né? Os treinamentos com Eugenivaldo Forte, essa casa sempre abriu a parte física, né? E a gente tem muito carinho com um espírito que já está fora do corpo, né? Seu Carlindo Dias, a gente teve uma experiência fantástica com o Carlindo Dias. Eu fui convidado na década de 90. Eu dei uma rápida entrevista sobre reencarnação numa rádio, num programa popular, e alguém ouviu e me convidou para fazer uma fala no 4º ano de história da UGB. E aí eu fui, todo cheio de mim, né? Fui lá falar sobre o espiritismo, porque estava dentro de uma característica lá do último ano sobre religião. E aí, quando eu entro na sala, na UGB, para falar de religião, que era o espiritismo, quem que eu dou de cara? Um monstro. Para mim, era um monstro sagrado, né? Carlindo Dias. Eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Porque para que eu? Para que eu? Eu e o Carlindo, de frente para 2 salas, que na verdade era de história, chamaram o outro curso. Foi muito bacana, porque ele foi de uma generosidade com a minha inexperiência na década de 90, foi muito generoso, né? Muitas perguntas ele passava para mim, né? Para me dar o lugarzinho, né? Dar uma beiradinha, foi muito generoso, foi muito. Então a gente tem coisas que a gente não esquece aí do André Luiz, né? A generosidade da casa, né? Todas as diretorias passadas, né? A generosidade de ter aberto essa casa para nós, para vários treinamentos. Ano passado a gente estava aí, em junho, né? Falando sobre a Casa Espírita, com Álvaro Crispino, em junho. Acho que foi 16 de junho de 2019. Foi o último encontro nosso presencial. Muito obrigado, tá? Um beijo para todo mundo. Obrigada, Elimar. Gente, muito obrigada por terem participado também, terem comentado, né? E espero que vocês possam estar aqui também na semana que vem, tá? E é isso. Boa noite, fiquem com Deus. Muito obrigado.